Assim diz a palavra do Senhor: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não é seguro, a lei é perecendo, pereço. Glória a Deus. Pode nos assentar, amém? Glória a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês aqui a palavra de Esther, um livro de história. E o tema é a providência divina na vida de Esther. Glória a Deus. Tudo começa com o nosso rei Assuero da época. O rei Assuero estava no seu reino e convocou mais ou menos 180 dias de festa. Ele convoca nesse livro de Esther, no começo de tudo, para vocês entenderem o contexto da palavra do Senhor, o porquê que Esther jejuou e orou. Assim diz a palavra de Deus. Então o rei Assuero começa a fazer essa festa, convoca reis, príncipes, sacerdotes, convoca várias pessoas de vários reinos diferentes para mostrar o seu poder, para mostrar o quanto ele era rico e poderoso. E nesses 180 dias de festa, ele fica altamente alcoolizado, fica bem alegre, né? E manda os eunucos chamar a sua esposa, a Vasti, e que ela viesse até a presença do rei só com uma coroa na cabeça. Então já por aí vocês começam a entender o que acontece. Ela se nega a um mandado do rei, uma ordem real. O porquê que ela se negou? Porque ela estava dando uma festa no harém dela e o rei estava dando uma festa no seu harém com seus convidados e ela com as suas convidadas. Quando ele chama ela para ela vir somente com uma coroa, ela era para vir nua, e ela se nega a atender o pedido do rei. E como o rei, ele nunca tinha uma palavra certa, ele nunca falava por si próprio, ele sempre tinha os seus conselheiros que aconselhavam ele a fazer isso, a fazer aquilo, ele nunca tinha uma decisão por si próprio, ele sempre dependia do seu povo, dos seus conselheiros e os seus eunucos. E os seus eunucos chegam até o rei Assuero e dizem: Senhor, a sua serva, a sua rainha te desonrou, como vai ficar o seu nome perante o reinado? Que ela se negou a um pedido seu, uma ordem sua, de chegar até a sua presença. Aqui já começa a divina mão de Deus no meio dessa história. Através de tudo isso, os conselheiros aconselham o rei que escolhesse outra rainha para substituir a Vasti, porque ela não era digna de estar entre o reino, porque ela se negava às ordens do rei. Assim o rei Assuero foi e decretou aos eunucos que fossem pela cidade de Suzã, pegassem todas as mulheres virgens, as mais formosas, bonitas e sendo puras, e trouxessem para o seu palácio e ficassem a serviço dos eunucos, dos sacerdotes, para prepararem elas, e aquelas que agradassem a vista do rei ia ser substituída e virar rainha, e em seu lugar ia Vasti. Aqui começa a grande história de Esther. Esther, ela sempre se destacou no meio do seu povo. Esther tinha um pai de criação que se chamava Mardoqueu. Ele era o seu tio oficial, ele não era pai. E a Esther tinha perdido pai e mãe, era órfã, e o seu tio pegou ela para criar. Então aqui começa tudo, ela já é uma judia, e ele um judeu. Então quem é judeu, quem é judia, entende a palavra de Deus, busca e já sabe dos seus mandamentos, já sabe das nossas leis, e que é um Deus que a gente serve. Então aqueles judeus, um pequeno grupo de judeus que estava no meio de Suzã, morando com os persas, os medos dos persas, naquele lugar de Suzã, eles todos ali, quando eles ficaram sabendo que o Mardoqueu perdeu a sua filha para o rei, que você imagina, umas moças virgens, o dia de hoje, ser tirada dos pais dentro do seu conforto,
seu lar e morar dentro de um harém. Quando o rei se deitar com ela, se ele não gostar, vem outra, e aquela fica jogada dentro do harém. Ali ela perde o sonho de ser mãe, perde o sonho de ter uma casa, perde sonhos de ter um marido, ela fica jogada no harém. Se só uma delas vai ser escolhida entre aquelas mulheres virgens que foram pegas em Suzã para morar dentro do harém do rei Assuero. Então aqui começa tudo isso, para a gente poder entender esse contexto. Ela sempre se destacou, ela sempre brilhou no meio das outras por causa da sua beleza, da sua formosura, da sua simpatia, da sua sinceridade com as outras pessoas. Cada mulheres que iam passando, passaram 7 mulheres, nenhuma delas o rei gostou. Quando ela chega e ela entra perante a presença do rei, e todas chegam com uma cabeça coberta, com reverência, o rei manda ela olhar para ele, e ela não olha. Ele chega até ela: você é igual às outras, só falam aquilo para me agradar, mas olhe para mim. Quando ela olha, o rei se encanta com a sua beleza, então desperta um amor especial por ela, botada pela mão divina de Deus. Mas o livro não fala de Deus. É impressionante, esses 10 capítulos fala dessa história de Esther, mas ele não fala e nem engrandece de jeito nenhum o nome de Deus. É interessante isso. Vocês meditem nisso para vocês terem uma noção. Aí ele se coabita com ela, deita com ela, ela continua sendo a mulher preferida, e ela é separada, levada para o harém, e ela vai ser a rainha oficial do rei. Ela é escolhida, mas para tudo que Deus faz tem um propósito. Deus criou essa situação de o rei trocar de rainha. Entre as mais belas mulheres, Esther se destacar no meio. Deus criou a situação para levar Esther para dentro do palácio e ser a rainha de Suzã, junto com o rei Assuero. Tudo isso foi num propósito, porque quando foi no começo daquela festa, o rei Assuero, ele tinha um braço direito dele que faleceu por idade. E Deus já sabia dos planos do inimigo, que o diabo sempre odiou o povo de Deus. E entra em cena um homem chamado Amã, um homem altamente endemoniado, um homem altamente com ódio de todos os judeus. E esse Amã recebe um cargo dentro do reinado de Assuero. Ele se torna o braço direito do rei. E quando conta a história, ele começa a se vangloriar, ele começa a se engrandecer perante o reinado, porque o rei deu poderes a ele, deu o anel a ele, para ele poder selar as cartas, as províncias, o que ele decretasse. Ali o rei ficava sabendo de tudo, mas tudo vinha através de Amã. E Amã começa a se engrandecer, a se gloriar, a fazer tudo aquilo que uma pessoa, quando pega dinheiro, quando enrica, quando fica milionário, ele mal pisa no chão. Assim era o rei Amã. E tinha sempre um que se destacava, que não estava dentro do rei, que se chamava Mardoqueu, que era o pai oficial de Esther. Esther entra para o palácio, mas Mardoqueu ficava sempre na porta do rei, querendo saber como é que estava sua filha. Ele se preocupava com ela, mas tudo aquilo tinha um propósito, tinha um mover de Deus. É impressionante essa história. E quando Amã passava, sempre com seus soldados, o único que não se prestava reverência era Mardoqueu, porque todos se inclinavam com respeito a eles. Eles eram deuses pagãos, eles acreditavam em ídolos, em coisas que os judeus não acreditavam. E Naamã era um judeu, e era como ele não se inclinava. E Amã começou a observar que ele era o único que não se curvava perante o rei. Ele estava como fosse o rei, ele tinha toda a autoridade, ele tinha o anel do selo real, ele andava com os soldados, ele queria por todo momento querer ser mais do que o rei. Ele sempre queria se gloriar, ele sempre queria ser mais do que os outros. Então ele não aceitava aquela afronta, ele achava uma afronta
querer matar o rei, para ele poder tomar o trono e acabar com toda a linhagem judaica. Todos os judeus naquela época iam ser mortos. Então, chega até Esther. Esther vai e pede permissão, manda-o avisar ao seu marido, o rei Assuero, que queria ter uma conversa com ele. Ele manda chamar ela, e na presença do rei, as mulheres só podiam entrar quando ele chamasse ou com ele estendesse o cetro, para elas poderem entrar na presença dele, porque se não fosse chamada, era pena de morte, era morto, não poderia ser quem fosse, era lei, não podia ser revogada. Então, tudo isso acontece e o rei manda investigar essa situação que aconteceu. Ele manda investigar, glória a Deus, para saber se aquele fato era real de Mardoqueu. E Mardoqueu fez uma boa ação. Mardoqueu livrou o rei de uma morte, de um homicídio que ele mandou investigar, e era real a investigação. Então tudo isso aconteceu, ele toma providência e manda enforcar os dois eunucos. E Mardoqueu, como é que fica nessa história? Mardoqueu volta para o cantinho dele, onde ele sempre teve, na porta do palácio. Não se engrandeceu, não ficou soberbo, não ficou se achando bambambam, não ficou se achando grandão da Galileia. Não, ele continuou no seu cantinho. E ele não recebeu a glória do rei, não recebeu agrado nenhum, porque tudo vem na hora certa. Todo o agrado vem na hora certa. Quando Deus entrar com o seu dedo divino na providência da sua vida, você vai perceber a hora certa. Eu te dou um exemplo de como Deus ele escuta o nosso clamor, ele escuta as nossas orações. O Felipe está lá fora de prova. Quando a tia do Felipe ligou para a Fernanda e disse assim: Fernanda, o meu pai, que é o seu avô, o médico ligou para nós dizendo que iam amputar as duas pernas dele por causa da diabetes. Mas vamos fazer um clamor, vamos nós todos ao mesmo tempo fazer 3 dias de jejum e 3 dias de oração, todo mundo na mesma hora, no mesmo dia, para a gente poder entregar esse propósito ao Senhor. Assim a gente fez. E hoje ele está ali de prova. O avô do Felipe faleceu, mas as suas pernas não foram cortadas. Ele pode ser velho, mas assim Deus honrou a oração. Vocês imaginam o tamanho que é o nosso Brasil? Se todas as igrejas se reunissem em um propósito, eu duvido se aquela solução não ia ser resolvida. Porque uma pequena solução, esse livro aqui, quando Esther descobre todos esses planos e o seu marido escuta o seu clamor e atende e toma providência, mais na frente ele já começa também a dar mais crédito a Amã. Amã começa a fazer planos, começa a fazer coisas além daquilo normal. Ele descobre que tem mais judeus no meio junto com Mardoqueu, que é que ele chega perante o rei e inventa uma mentira e diz para o rei: Senhor, o seu povo está ali fora, estão negando em forte um pequeno clã, uma pequena tribo de judeus que não estão querendo contribuir com seus impostos, com as suas rendas. Me dá autoridade para me dar fim nesse povo. E o rei Assuero fala para ele: mas Amã, como a gente vai dar fim em gente, matar eles? Mortos não devolvem tributos, mortos não pagam taxas. Mas Senhor, essa é uma pequena quantidade. Ele enganando, astuciando, o diabo usando ele para enganar o rei, e o rei cai na dele, e ele vai e fala, entrega o outro anel oficial a ele: faça o que você quiser, e ele não precisa me comunicar, pegue o meu anel e faça o que você quiser. Ali na Amã começa a perseguição contra o judeu, faz um decreto: todos os judeus de Suzã, aonde estiver, mulheres, criança, filho, bebê, todos da raça judaica sejam todos mortos, e botam os cartazes em todas as cidades. Agora você imagina o tamanho do pavor desse povo, o tamanho do desespero que chegou esse povo, ser eliminado ali daquela terra. A linhagem de Jesus, a linhagem de Benjamim, que chegou até Esther, ser eliminada, irmãos. Um decreto real que não podia ser revogado. Agora vocês imaginam o tamanho da aflição que ficou quando ficou sabendo Mardoqueu. Mardoqueu, quando soube dessa notícia, ele
que ele servia. E tudo isso já começa o mover de Deus. O dedo divino de Deus começa a agir. E o que acontece? Ele bota os crentes para orar. Ele toca no coração de Esther. E Esther chama o povo, como eu acabei de ler na passagem. Vocês todos, os judeus que se acharem em Suzã, jejuem, orem e não comais, nem bebais por 3 dias, e nem de dia e nem de noite. E as minhas moças que moram comigo no palácio jejuarão também e me ajudarão nesse propósito. Olha, botaram uma nação de Judá para ficarem de joelho, orando pelas suas vidas e as vidas de suas famílias. Você imagina o tamanho do clamor que foi esses 3 dias. E passaram esses 3 dias. Então Esther vai e ele pede para entrar na presença do rei, pedindo em oração e em jejum, porque o rei não tinha mandado chamar ela, já fazia 30 dias que ela não entrava, glória a Deus, na presença do rei. Então ela enjejuou, ela orou, ela buscou, ela se lançou com a boca no pó em prol da sua vida, que ela também era judia e ela ia ser morta, porque a lei valia para todos os judeus. O decreto que Amã fez foi para todos os judeus, então não escapava nem ela, e o rei não teve noção do que foi que ele fez. E quando Esther toma a atitude, toma banho, se veste, bota as suas roupas reais, vai ser agora que eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, como disse aqui, é morrer ou viver, mas eu vou fazer aquele propósito que Deus colocou no meu coração. Eu vou orar pelo meu povo, eu vou clamar pela vida do meu povo e vou clamar pela minha vida. Assim será feita a vontade do Senhor. Ela chega até o pátio, o rei vê ela no pátio lá fora e se encanta com ela, não acha ruim, não se enfurece e levanta o cetro para não morrer, porque não era permitido estar na presença do rei sem a permissão, sem ele mandar chamar, irmãos. Olha o dedo divino de Deus, novamente, para vocês poderem entender o que a aflição, a angústia, uma tribulação causa, para você se lançar nos pés do Senhor, para você buscar a Deus. Você imagina nós todos se reunissemos num propósito aqui, se Deus não ia operar todos aqueles milagres que estão dentro daquela caixinha, eu e você orando no mesmo propósito, no mesmo clamor, você vai ver o mover de Deus na sua vida, você vai ver a sua vida ser transformada. Tem essa mesma fé que Esther teve. Aqui é um símbolo de fé, um símbolo de gratidão, um símbolo de servidão. Uma mulher que estava no meio lá dos pecadores, como fosse Sodoma e Gomorra, e não se contaminou. É como hoje a gente estamos aqui. Será que vai ser preciso, dentro desse Brasil, a gente ser perseguido, ser morto, para poder se pôr de pé, para orar pelas igrejas, em um só propósito? Isso fica até vergonhoso. Tantas igrejas que tem aqui no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, pergunta se algumas delas quer se reunir em prol de uma oração pelo pastor, em prol de uma oração pelo membro. Não, é só de benefícios próprios, nunca quer saber do próximo. Esther aqui mostrou qual é o amor que você tem que ter ao próximo. Ela amou a si mesma e amou ao seu próximo e ao seu povo. Gente que ela nem conhecia, criança que ela não conhecia, mulheres que ela não conhecia. Mesmo assim, ela mostrou o amor dela, ela mostrou a fé que ela tinha, clamando pelo povo e botando as suas servas e seus servos para jejuar junto com ela, e todo o povo também de judeus jejuando e orando no mesmo propósito. É assim que Deus opera. Você tem uma causa para ser resolvida, ou se você tiver uma ajuda em casa, chame 1 ou 2 pessoas ou 3 para orar em um propósito. Você vai ver Deus agir, como Deus agiu na vida do Rodo Felipe. Nós oramos, gente aqui em Fortaleza, gente na Itália, gente no interior, gente aqui no centro de Fortaleza, e Deus atendeu o clamor, meus irmãos. Ele plantou, e como tudo isso aqui, como Mardoqueu plantou lá no começo, dando livramento à vida do rei, ele vai colher
ter falado com o rei, depois de ter saído da presença do rei, ela chama o rei e a Amã para o primeiro banquete. Um banquete. O rei tinha pedido a ela: que quer que eu lhe faça? O que você quer pedir a mim? Peça que eu te darei até metade do meu reino. Ela não pediu casa, ela não pediu carro, ela não pediu fama, não pediu nada. Deus deu inteligência. Ela naquele momento foi surpreendente. Senhor, eu só te peço que você e a Amã venha no meu harém provar que o meu banquete eu farei para o Senhor e para ele. Assim foi feito. O rei aceitou o convite e levou o inimigo junto. E o inimigo também foi, comeu e se engrandeceu. E o rei, quando termina todo o banquete, pergunta novamente: Esther, o que é que você quer que eu te faça? Eu já te ofereci metade do meu reino. Peça tudo o que queres que eu te farei. E Esther novamente diga: Senhor, não se aborreça comigo, ó meu rei, mas eu quero que amanhã o Senhor e o Amã venha novamente banquetear comigo no meu harém. E o rei está certo. Mais uma vez foram no dia seguinte. No dia seguinte banquetearam, festejaram. E quando foi no final da festa, e o rei pergunta novamente para Esther: Esther, o que queres que eu te faça? E Esther chega até ele: Senhor, que o Senhor me livre da morte. Por que morte, Esther? O que está falando? Senhor, que o seu decreto que mataria a mim e a todo o meu povo. E o rei: que povo? De que povo que você está falando? O povo que o Amã condenou à morte, a sentença de morte de todos os judeus, e eu sou judia. Esse homem se enfureceu, saiu da presença deles dois e se afastou. E Amã, vendo a besteira que tinha feito, que não sabia que ela era judia, e não sabia que ela era a pessoa de Mardoqueu. Quando ela fala tudo isso, o Amã se prostra perante ela, tropeça, e Esther estava deitada sobre a cama, e ele cai aos pés dela. Quando ele cai aos pés dela, clamando por misericórdia, que não tinha feito aquilo para atingir ela, o rei olha de longe e vê: Amã, será que você quer desonrar a minha esposa até na minha frente? Chama os guardas, e os guardas prendem ele, e ele decreta: matem ele. E o outro eunuco disse assim: Senhor, Mardoqueu ontem fez uma forca de 27 metros de altura para matar Mardoqueu. Então pronto, então a forca não será para Mardoqueu, será para Naamã. Naamã morrerá enforcado no lugar de Mardoqueu. Alguém pode tentar te matar espiritualmente, alguém pode tentar te assoprar para outros lados sem você querer, mas o mover e o dedo é divino de Deus na sua vida, irmão. Tenha fé no Deus que você serve, que é um Deus todo-poderoso. Olha a situação que esse Deus criou no livro de Esther para livrar o povo todo da morte. Mas no final, tudo isso, a forca não foi feita para Mardoqueu, foi feito para o seu próprio inimigo. Então aqueles que jogam praga contra a sua vida, volta, embora você não queira, embora você não deseje isso, irmão, mas volta. Então você se blinde em oração, se blinde com as armaduras celestiais, para Deus te livrar com as armações do inimigo que há aí fora. Aí fora só tem ódio e ranger de dente, irmãos, muita coisa ruim aí fora. Então a gente tem que se pegar só ao Deus Todo-Poderoso, que nem Esther fez aqui junto com Mardoqueu. Então tudo isso sucedeu-se, e Amã foi enforcado no lugar de Mardoqueu, porque ele plantou ira, ele plantou rancor, ele plantou discórdia, ele plantou aquilo que queria acabar com toda a linhagem judaica. Ele queria dizimar o pessoal de Deus, e não faz isso, porque lá no começo diz Abraão: você será pai de muitas nações. E porque que um homem usado pelo diabo nessa passagem ia aniquilar o povo judeu? Não vai, porque Deus é quem está na frente, é Deus é que manda, Deus é que cria situações, é Deus é que faz, é Deus é que cumpre, é Deus é que manda em nossas vidas, meus irmãos. Ele é para a glória dele, tudo é para a glória dele. Ele é tremendo, glória a Deus. Aí
fazer outro decreto para o teu povo poder ser armado e se defender. É pouca gente, mas vai ganhar, vai vencer, porque eu vou dar a ordem para ele se defender. Ali teve o mover de Deus novamente. Foram 75 mil homens que foram contra o povo de Israel e pereceram e morreram. Nenhum deles conseguiu matar o povo de Israel, o povo judeu, que é uma promessa do Senhor. Olhem para Israel, onde passaram os céus e a terra e o mar. Olhem, se lá entrar em paz, a vida do Senhor está próxima. Essa é a palavra do Senhor. Esse livro de Esther é bem claro, para você nunca desistir de orar, nunca desistir de se unir. Quando há união dentro de uma igreja em oração e perseverança, nada vai conseguir atrapalhar, nada vai conseguir fechar as portas, nada vai conseguir derrubar ninguém, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que cria, é um Deus que faz, é um Deus que honra as nossas orações. E aqui Esther foi honrada na sua oração, salvou ela e todo o seu povo. Para vocês terem essa noção como Deus é maravilhoso. Então nunca desista, nunca desanime, que o Senhor, Ele veio para nos salvar e nos dar vida, e vida com abundância. E você é uma promessa pura que você tem na sua vida. Não é aqui, é morar com Ele, é morar com Ele, é morar com Ele, é só com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele veio, enviou seu Filho amado, e porque Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Até hoje eu não achei nenhum outro santo que tenha ressuscitado ao terceiro dia. Ele ressuscitou e está no meio de nós e dentro de nós. Isso é uma alegria, isso é para você glorificar o seu levantar, isso é para glorificar o seu deitar, isso é para glorificar uma peleja que vem, para você ter a certeza que você vai vencer. Não há nada impossível que o poder de Deus não resolva, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele é grande, Ele é amor, Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis. Não há nada impossível que Ele não faça. Então peça, clame, não desista de orar, persevere como Esther em fé, oração, união, principalmente dentro do seu lar. Você vai ver a sua casa servindo ao Senhor, você vai ver todas as promessas que Deus fez na sua vida se cumprir. Eu, há 16 anos atrás, várias vezes a promessa do Senhor, fazendo eu em cima de um campo, tocando no deserto e minando água e dando pão. E o que é isso? Sendo pastor. Sem essa promessa vem de muitos anos, mas eu nunca quis me engrandecer, eu nunca quis tomar o passo na frente de Deus. Eu sempre esperei pela vontade do Senhor. Eu não quero tomar a frente de Deus. Nossa vida é de degrau em degrau em degrau até chegar na glória. É isso que eu espero do Senhor, é não perecer aqui na terra, porque o inferno é só planto, ranger de dentes, amargura, e não tem volta. Não tem volta. Depois que você fechar os olhos, você escolherá aonde você ficará, aqui